Salve, salve galera da IPAG, retomando aqui os nossos estudos, eu queria falar nessa quinta e última aula a respeito da culpa. Eu tinha citado nas aulas anteriores sobre o fato de que a culpa ela se manifesta em três etapas, né, em três processos diferentes. E eu queria fazer um apanhado dessas três etapas nessa aula de hoje, para que a gente entendesse de um modo geral como é que a culpa se instaura na perspectiva do indivíduo, né, e como ela se relaciona com as suas ações. Primeiramente, a gente precisa pensar que a culpa ela não é um mecanismo simplesmente sem sentido, que não tem uma história, que não tem uma origem, que não tem uma essência. E a essência dessa culpa inicial, dessa culpa constitutiva, está no nascimento. Por isso que eu citei lá o nascimento. O nascimento é uma experiência traumática e tem dois autores que depois, no final, eu vou enviar por texto para que a gente entenda melhor essa dinâmica. Mas o nascimento é um momento traumático. Por quê? Porque a gente parte de uma realidade ideal, a gente parte de condições ideais de vida em relação à temperatura, à alimentação, segurança. A gente sai desse ambiente ideal, esse ambiente totalmente seguro, e entra num universo totalmente novo, onde eu vou ter que aprender a respirar, onde eu vou ter que me alimentar, eu vou ter que mastigar, eu vou sofrer influência do mundo exterior, eu vou ser tomado por uma série de sensações, de ações sensoriais que eu não estava acostumado, e eu vou ter que me adaptar a isso. Então o nascimento é esse momento traumático por isso. Inclusive, a palavra angústia, ela vem de angustus, que tem a ver com estreito, né? Quem está angustiado se comprime, ou seja, é como se ele estivesse passando por um lugar que é extremamente estreito. E no nascimento acontece exatamente isso, né? O bebê ele está numa condição lá confortável, ele tem que passar por um caminho estreito e depois encontrar do outro lado esse novo mundo, esse mundo cheio de novidades, esse mundo cheio de situações que ele tem que encarar e tem que administrar. Isso por si só vai gerar uma reação, né? Vai gerar uma cadeia de reações. E esse processo traumático vai exigir o que a gente chama de fantasias persecutórias. O que é isso? Como esse ambiente está entrando em contato comigo de um jeito novo e de um jeito até invasivo, eu vou ter uma sensação de que eu estou sendo perseguido. Então, nós temos no nascimento a primeira instauração da culpa. Por quê? Porque o nascimento traz essa sensação, né, essa sensação de perseguição, essa ansiedade persecutória, e na psique, ainda, né, em princípio de desenvolvimento da criança, vai passar a ideia de que se ela está sendo perseguida, se tem alguém atentando contra a vida dela, é porque ela fez alguma coisa de errado. O que eu fiz? Ou o que eu preciso fazer para não ser punido? Eu estou sendo punido por alguma coisa que eu fiz. Então, aqui há um embrião dessa culpa. Ou seja, a experiência traumática do nascimento é uma espécie de inscrição da culpa. Ainda não, né, na sua forma mais conhecida ou na forma mais comum, né, de ser trabalhada, mas como uma espécie de embrião. Passado esse trauma do nascimento, a gente vai entrar naquela fase que a gente já conversou na primeira aula sobre a culpa, que são essas posições, posição esquizoparanoide e posição depressiva. O que isso significa? Significa que, num primeiro estágio, num primeiro momento, a criança não entende o universo como uma totalidade. Ele entende em partes. Então, a mãe é uma parte, a mãe é um seio.
A mãe é aquilo que ela está vendo naquele momento e a visão dela é muito limitada. Então, quando ela vê o seio, ela vê apenas um seio e não uma pessoa que porta um seio. Quando ela vê o rosto, ela vê um rosto. Quando ela vê a mão, é uma mão. Então, ela não compreende essa totalidade. Isso é esquizo, né? Separado. Paranoide, por quê? Porque aquela sensação persecutória ainda está presente. Essa ansiedade de que eu desejo uma coisa e não sou atendido. Me negam essa coisa. E essa sensação de que quando eu preciso de ajuda, quando eu preciso de apoio, eu não recebo, então eu fiz alguma coisa de errado, persegue a criança. Nessa primeira etapa, a criança vai reagir a essa sensação de perseguição. E inclusive uma reação violenta, né, que é aquela coisa da criança que morde o seio, aquela coisa da criança que contra-ataca. Ela se sente, né, atacada e ela contra-ataca. Isso vai gerar aqui uma culpa persecutória, que é uma culpa por esse movimento de me defender diante dessa agressão do ambiente. Passada essa etapa da esquizoparanoide, a criança vai entrar numa etapa depressiva. Neste momento, e não é essa depressão, né, que a gente conhece, mas é uma ideia de regular melhor a sua energia interna, né? Não descarregar essa energia da raiva e do contra-ataque de maneira aleatória. Por quê? Porque ela vai começar a compreender a mãe como uma totalidade. Ela vai começar a compreender que aquela mãe, ou seja, o seio que é bom, é o mesmo seio que é mau. A mãe que porta o seio que alimenta também é a mãe que porta o seio que não vai corresponder à minha expectativa. E isso vai gerar o quê? Uma reparação. Então, no primeiro momento, né, na culpa persecutória, o sentimento que está presente é o ressentimento, ou seja, eu estou magoado com essa atitude de não ser correspondido. Já na depressiva, é uma espécie de reparação. Como é que eu faço para corrigir essa sensação que eu tive? Então, esse é o ponto número 1 da culpa. O momento em que, tomado por essa perseguição do ambiente, eu reajo, num primeiro momento, e num segundo momento eu percebo que eu fui injusto com aquele seio que me alimenta, porque o seio que me negou é o mesmo, né, que vai me oferecer o alimento, e aí eu tenho que fazer uma reparação. Aqui a gente tem a inscrição da culpa, aí sim já como a gente concebe depois na fase adulta. Passado esse primeiro estágio, lá aí por volta de 2, 3, 4 anos, a criança vai enfrentar uma segunda inscrição do processo de culpa. Eu já citei algumas vezes essa questão do narcisismo, né? O narcisismo é essa coisa que nos constitui. A gente tem um olhar, às vezes, pejorativo sobre o termo narcisismo, mas o narcisismo é necessário e ele é inevitável, porque é ele que constitui a nossa identidade como indivíduo. Por volta lá dos 2 anos e meio, a criança vai ter a impressão de que ela é o centro. Ela é o centro das atenções, ela é o centro do universo. Todas as coisas são decididas com base no que é melhor para ela. As decisões dos pais são tomadas com base naquilo que ela precisa, naquilo que ela merece. Então é esse narcisismo primário que vai me constituindo. O Freud vai usar a expressão Sua Majestade o bebê, ou seja, é o rei, né? Tudo se movimenta em torno dele. Porém, alguns fatores fazem com que esse lugar, né, do narcisismo primário vai sendo perdido. Por exemplo, quando nasce um irmão, né, quando vem uma segunda criança na família, ele já sente que aquele trono está perdido. E não poucas vezes ocorre, por exemplo, a regressão, né, que é quando a criança tenta voltar a ser um bebê, né, a voltar aos seus estágios anteriores para dar conta dessa angústia de estar perdendo o lugar para um outro. Mas não é só quando nasce um irmão. Essa perda, ela se dá de várias maneiras, inclusive no caso dos filhos únicos. Por quê? Porque aos poucos vai aparecer um atravessamento aqui da relação com a mãe.
Lembra que ela e a mãe eram uma coisa só, depois ela tem a percepção de que não são um só, vai criando essa ideia do outro, agora existem duas pessoas, existe eu e existe a minha mãe, e aí vai ter um terceiro momento em que ela vai perceber, existe eu, existe a minha mãe e existe um terceiro, existe o outro. Passada essa etapa do narcisismo, esse outro vai fazer um atravessamento dessa relação com a mãe. E esse atravessamento vai gerar essa angústia que é esse narcisismo. É daí que começa a aparecer o que a gente chama de ideal do eu e eu ideal. O que seria o ideal do eu? Nesse momento do narcisismo primário, a criança começa a pensar: o que eu preciso para ser feliz? O que eu preciso para ter minha identidade? O que eu preciso ser assim? O que eu posso constituir? O que me dá prazer? Ele vai pensando nessa perspectiva porque ele é o centro das atenções. Mas isso vai passar e após esse atravessamento, quando ele perceber que está perdendo esse espaço, ele vai entrar numa ideia do ideal do eu. O ideal do eu é como se fosse uma sentença. O que eu preciso para ser amado novamente? O que eu preciso para ser amado daquela forma que eu fui amado? O que eu preciso para esse retorno a esse lugar de majestade? E é aí que se forma o ideal do eu. E esse ideal do eu, ele tem um problema que é um ideal fantasioso. Ele não foi construído com base numa realidade, mas numa fantasia de que eu fui amado de um jeito muito especial e eu preciso retornar a essa condição, a esse estágio. Isso é o ideal do eu. Só que esse ideal do eu ainda está em formação. Quando que ele se completa? Ele se completa aqui, no super eu. Ou seja, se o eu lá do eu ideal era aquele eu que eu gostaria de ser, que me dá prazer, que é especial, no super eu agora eu tenho o que eu preciso para ser amado. E esse ideal é um ideal inatingível. Por isso um super eu vai além do eu. É um eu que eu não consigo atingir, é um eu que eu não consigo alcançar. E ele mostra o caminho que eu devo seguir, ou seja, é por aqui para você voltar a ser amado. Só que ele também vai apontar a falha. É esse superego que também vai dizer: você não conseguiu. Aí a gente já tem uma culpa sendo processada pelo indivíduo. Ou seja, olha, o que eu preciso para ser amado? Eu preciso ser um filho perfeito. Aí eu caminho em direção a isso, mas eu nunca atinjo. O que eu preciso para ser amado? Eu preciso tirar boas notas na escola. Aí eu tiro um 8. Olha, não é o suficiente, o superego vai dizer. Você podia ter tirado um 9. Aí eu tiro um 9. Ele vai dizer, olha, você podia ter tirado um 10. Aí eu tiro um 10. Você podia ter tirado um 10 na outra disciplina. E é assim. O mesmo super-eu que me aponta uma direção para que eu tenha um ideal do eu, para que eu seja amado novamente, para que eu recupere esse lugar de majestade, é o eu que vai falar: você falhou. Então ele tem essa figura punitiva que tem a ver com o sentimento de culpa, agora já numa segunda etapa. Então, aqui, ao chegar na fase adulta, nessa terceira etapa, o que eu vou ter? Eu vou começar a colocar em prática essa constituição do sujeito pela qual eu passei. A constituição dos meus valores morais, dos meus valores éticos, agora em sociedade vão ser colocados em xeque, né? Vão ser testados. Então, eu vou ter um desejo, eu preciso dar vazão a esse desejo, mas não pode ser de maneira desenfreada, não pode ser de qualquer forma. Precisa passar pelo crivo da moral, precisa passar pelo crivo da norma social. E se eu não conseguir atingir o meu desejo, realizar o meu desejo, dar expressão àquilo que eu quero, que me dá prazer, que me dá satisfação, eu vou sentir culpa. Porém, se eu der vazão a esse desejo, se eu realizar esse desejo de maneira desenfreada, sem passar pelo crivo moral e ético, e sem essa aprovação social, eu vou sentir culpa. A gente sabe que a exceção fica por conta daquela estrutura perversa em que toma o lugar da própria lei, né, e aí age de acordo com suas próprias normas, sem sentir culpa. Mas isso é um caso à parte.
pensando numa estrutura neurótica, eu preciso realizar o meu desejo para não sentir culpa, mas esse desejo precisa ser aprovado, precisa passar por um crivo social para que eu não sinta culpa. Então, o conflito agora é eu versus civilização. Lembrando que nesse eu aqui há mais duas entidades, que é o meu desejo, o id, e o superego, que é essa estrutura de norma, mas uma estrutura de norma interna, uma estrutura que foi introjetada. Agora que eu já sou um adulto e que eu já entendi essas etapas do processo de culpa, como a culpa vai aparecer no meu dia a dia? Então, vai se criar uma espécie de processo de repetição, onde a culpa que foi instaurada lá, por algum motivo, por exemplo, eu nunca fui bom na escola, os meus pais sempre me criticaram por isso, eu introjetei essa norma, introjetei a norma de que eu não sou bom, por exemplo, nos estudos. Cada vez que eu tentar me superar nesse quesito, eu vou sentir culpa. Quer eu consiga, quer eu não consiga. Se eu não conseguir, eu vou sentir culpa porque vou reforçar aquela ideia que está introjetada lá desde o início, dizendo: você não é bom, você não é bom o suficiente. Viu? O seu pai tinha razão, você é burro, você não consegue. E se eu conseguir, eu vou sentir um determinado prazer momentâneo, mas depois eu vou pensar: eu consegui porque era fácil, eu consegui porque todo mundo consegue. Eu consegui, então não era tão difícil assim. E vou passar por uma próxima etapa. Qual é o meu próximo desafio? E isso faz com que a gente persiga, né, esse ideal que foi posto ali na fase da infância de maneira ininterrupta. Eu nunca vou deixar, é ad eterno, eu nunca vou deixar de correr atrás desse eu e eu nunca vou encontrar esse eu. Por isso a gente tem aquelas estruturas, por exemplo, os workaholics, né, as pessoas que estão muito focadas no trabalho e não conseguem se desvincular do trabalho ou dos estudos, porque eles estão tentando provar para si mesmos que são capazes.